Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, tudo bem com você? Estou chegando mais uma vez com o nosso devocional Palavra de Deus, nosso encontro de todos os dias para meditarmos juntos nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: E tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Querido, você já parou para pensar na magnitude deste versículo citado por Paulo aos santos irmãos de Éfeso ao instruí-los a fazerem uso da armadura de Deus? Note que a fé não é somente um mecanismo que nos conecta a Deus e os seus milagres, mas, olhando pelo ângulo visionário de Paulo, ela também é um escudo de proteção. Quando confessamos a nossa fé em Deus e em seu Filho Jesus, recebemos deles este escudo protetor. E é por isso que às vezes algum acidente terrível acontece e você sai ileso, confundindo até mesmo a ciência, como por exemplo um acidente que vi esses dias na TV em que um carro foi prensado por 2 caminhões. Quem olhava a cena só via morte, mas de dentro daqueles destroços o homem saiu sem nenhum arranhão. Houve sobre a vida dele esse escudo protetor da fé. Foi esse mesmo escudo que livrou Paulo da morte ao ser picado por uma víbora venenosa lá na ilha de Malta, para o espanto de todos os que viram aquela cena e esperavam a sua morte. Esse escudo tem que ser nossa primeira vestimenta do dia, pois cada dia traz consigo as suas dores, lutas e preocupações. E sem esse escudo da fé, seremos certamente atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Ao longo do dia teremos lutas no mundo natural, é claro, mas não devemos esquecer que existem também as lutas espirituais. Não for assim, Paulo não teria dito o que está escrito no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe, querido, às vezes as lutas são tão grandes e cruéis que deixamos de perceber a importância desse escudo. E é aí que precisamos recobrar a nossa fé ao ponto de ouvir a voz do próprio Deus, como aconteceu com um paciente de câncer terminal que se embasou no diagnóstico da medicina e esperava a morte até um dia em que ele ouviu o próprio Deus dizendo para ele dar uma voz de comando para aquele câncer. E este paciente relatou em um vídeo que eu vi esses dias nas redes sociais, dizendo que, após ouvir a voz de Deus, dizendo para ele o seguinte: expulse-o. Ele obedeceu à voz e determinou ao câncer, expulsando-o do seu corpo. E o que aconteceu? Ele reconquistou o escudo da fé e foi totalmente curado das metástases cancerígenas, confundindo até mesmo os próprios médicos. Querido, que você esteja sempre revestido com o escudo impenetrável da fé. Que você honre a Deus com a sua fé, para que Ele possa honrar a sua fé com a sua proteção, livramentos e milagres. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Às vezes os embates desta vida são tão duros, Pai, tão grandes, que a fé vai diminuindo. Mas nós pedimos ao Senhor, como os discípulos um dia pediram: aumente-nos a fé, Pai. Proteja-nos com o escudo da fé, como disse Paulo. Nós precisamos disso. Aqueles que estão enfrentando lutas com filhos nos vícios, que o Senhor possa protegê-los, Pai, trazendo livramento. Aqueles que estão travando batalhas contra doenças incuráveis, contra diagnósticos imprecisos, Pai. O Senhor é capaz de, pela fé, trazer a cura, o livramento e mudar o diagnóstico. Nós oramos, Pai, porque nós cremos no Senhor. Nós oramos exercitando a nossa fé em o nome poderoso de Cristo Jesus. Querido, eu vou ficando por aqui. Que o escudo da fé seja a sua vestimenta de todos os dias. Com ele, você vence toda e qualquer batalha.
Se o Eterno permitir, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.